Cada morador fraco dessa cidade recebeu um super-herói de estimação, mas usaram seus poderes da forma errada. Agora cabe um jovem leitor de quadrinhos acabar com as batalhas caóticas desses treinadores. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a primeira temporada da série Homem-Chorão de 2024. Então preparem-se, é hora do recap! Pela manhã, durante uma forte neblina, um motorista acaba sendo atingido por um super-herói, que foi arremessado para cima do carro durante uma batalha. Após provocar um acidente, o homem se levanta com dificuldade, mas novamente é atacado por seu adversário, que tenta eliminá-lo com um golpe fatal. Porém, segundos antes de bater a cabeça no asfalto, Gravity usa o seu truque de gravidade zero para se livrar daquele ataque. Quando estava prestes a perder a luta, o grandalhão consegue revidar e usa sua mão gigante para dar um peteleco em Gravity, que forma uma grande cratera ao atingir o chão. Após a batalha, uma jovem mascarada conhecida como X aparece no local e pega 2 novos gibis para sua coleção. Alguns dias depois, Mike vai até uma loja de quadrinhos para comprar a nova edição da sua história favorita e acaba ganhando de brinde um gibi do Homem-Chorão. Enquanto caminha pela calçada, o garoto aproveita para ler a história e acaba trombando com Lucy, a garota mais bonita de sua escola. Quando descobre que a jovem está a caminho de uma festa, Mike tenta convencer a sua mãe a deixá-lo ir e usa um presente como suborno para convencê-la. Faltam apenas 30 minutos para a festa na casa de Diego começar, quando Mike consegue finalizar a leitura do seu novo quadrinho e de repente algo estranho acontece. Como num passe de mágica, o Homem-Chorão sai de dentro do gibi e vai parar no banheiro da casa do garoto. Após uma crise de choro, o super-herói finalmente consegue se acalmar e revela que Mike o chamou para o seu mundo. Nesse momento, o Chorão pisa em um dos bonecos da coleção do garoto e ao ver o brinquedo quebrado, ele começa a chorar. Sua grande quantidade de lágrimas inunda o quarto de Mike e destrói tudo ao redor, deixando o menino furioso. Imediatamente ele ordena que o herói retorne para a revista e de repente o corpo do Homem-Chorão é sugado de volta. Minutos depois, Mike encontra o seu amigo e revela que aquele gibi é mágico. Porém, Nick não acredita nessa história. Para provar que está dizendo a verdade, Mike tenta invocar o Homem-Chorão, mas dessa vez nada acontece. No entanto, quando Nick se afasta, o super-herói aparece e ainda salva o garoto, que estava prestes a ser atropelado por um caminhão. Depois de impedir que Nick fosse esmagado, o Homem-Chorão pega os meninos e parte para sua próxima missão de resgate. Naquela noite, o Cavaleiro Negro invade uma casa para roubar uma revista de super-herói e acidentalmente acaba provocando um incêndio. Ao chegar no local, Mike e o Homem-Chorão descobrem que há uma criança presa em meio às chamas e decidem entrar para resgatá-la. A menina estava apavorada e quase foi esmagada quando o teto começou a desabar, mas por sorte, o Cavaleiro Negro escutou seus pedidos de ajuda e conseguiu salvá-la. No entanto, depois de encontrar Beck, o super-herói percebe que não há nenhuma saída e seus gritos de socorro são ouvidos pelo Homem-Chorão. Com seu jato de lágrimas, o herói abre caminho até o quarto e graças a ele, a dupla que estava cercada pelo fogo consegue escapar. Porém, é o Cavaleiro Negro quem recebe todos os créditos por salvar a criança, já que com a ajuda de Chorão, ele conseguiu levar Beck para fora da casa em chamas. Em seguida, o super-herói acaba sendo puxado de volta para dentro e acaba colocando a vida de Mike e Chorão em risco. Enquanto está pendurado à beira da morte, o garoto pede que o Homem-Chorão use o tsunami de lágrimas para salvá-los e consegue apagar o incêndio de toda a casa. Após usar todo o seu poder, o super-herói fica exausto e retorna para a revista, enquanto Mike é salvo pelo Cavaleiro Negro. Depois de pousar em segurança, o super-herói desaparece e retorna para o atual dono de sua revista. A verdade é que foi um nerd chamado Dirk quem ordenou que ele invadisse aquela casa para roubar o gibi de Mummy Girl para sua coleção. Na manhã seguinte, Nick decide fazer uma visita ao seu amigo e ambos decidem testar as habilidades do Homem
Homem-Chorão para descobrir a melhor forma de aproveitá-las. Durante os testes, eles descobriram que quanto mais triste, mais forte o super-herói fica. Conforme Chorão usa os seus superpoderes, Mike também fica exausto, pois sua mente está fortemente ligada a ele. Sendo assim, o trio decide parar para descansar e os garotos perguntam sobre Scott, o criador daquela revista. Segundo Chorão, aquele cara criou vários quadrinhos de super-heróis diferentes, então Nick tem a ideia de comprar todas elas. O problema é que ele não é o único com esse plano, pois Dirk já está bolando uma estratégia para roubar o gibi do Homem-Chorão. Naquela tarde, um poodle gigante chamado Lucky ataca os moradores de um bairro de São Francisco, sob ordens de sua mestre. A mulher pretende usar o animal para se vingar de seus vizinhos, porém seus planos são interrompidos por Gravity e a garota mascarada. Após desativar a bolha de gravidade zero, o super-herói acaba sendo atacado pelo cachorro, e para interromper a batalha, a jovem tenta roubar a revista de Lucky. Nessa hora ela é atacada pela velhota, e o gibi é arremessado para longe. Enquanto essa batalha acontece na zona sul da cidade, Nick tenta convencer o seu amigo a usar um uniforme de super-herói para acompanhar Chorão em suas missões. Dessa forma, Mike conseguirá esconder a sua identidade e Nick poderá filmar todas as cenas de ação para postar no seu canal. No entanto, quando percebe que Nick só quer tirar vantagem da situação, Mike ordena que ele vá embora. E durante o caminho de volta para casa, o rapaz recebe uma mensagem de Dirk. Depois de pegar a revista, Lucky consegue entregá-la para sua mestra, e com o gibi em mãos, a mulher o transforma em um cão ainda maior. Para combater este golpe, X ativa um ataque surpresa de Gravity, e o herói consegue vencer a batalha. Após ser derrotado, Lucky retorna para o gibi, e a jovem mascarada consegue mais uma revista para sua coleção. Minutos depois, Nick chega na casa de Dirk, e o demente o convida para entrar no porão. Ao perceber que aquele cara é perigoso, o garoto decide ir embora, mas é capturado pela Mummy Girl, que o arrasta para dentro do porão. O plano do nerd é usar Nick como prisioneira para convencer Mike a entregar a sua revista do Homem-Chorão, mas o rapaz se recusa a revelar a identidade de seu melhor amigo. Enquanto Nick é atacado por Dirk e suas entidades, Mike vai a uma lanchonete e, ao ver um grupo de jovens se divertindo juntos, ele começa a pensar em se desculpar com seu amigo. Naquela noite, Dirk posta um vídeo novo no canal de Nick e, através dele, Mike descobre que o garoto foi capturado. Decidido a salvá-lo, o jovem pega a revista do Homem-Chorão e veste o seu uniforme para ir até a casa do demente. Após ser recebido pela mãe de Dirk, Mike invade o porão e ordena que ele liberte o seu amigo, mas Dirk envia Mummy Girl para atacá-lo. Nesse momento, o garoto convoca o Homem-Chorão para a batalha, e enquanto as duas entidades se enfrentam, Mike ajuda o seu amigo a escapar. Porém, Dirk pega o seu sabre de luz para detê-los, então Mike decide fazer uma jogada estratégica. Ao ver uma prateleira repleta de action figures, o garoto escolhe o boneco mais valioso da coleção para arremessar para bem longe. Imediatamente, Dirk abandona o seu sabre de luz e corre para pegar o brinquedo, porém quando sua mãe aparece com um pedaço de torta de limão, o demente se assusta e acaba deixando o boneco cair no chão. Furioso, ele começa a gritar com sua mãe, que fica magoada e vai embora. Ao ver essa cena, o Homem-Chorão é tomado por profunda tristeza e seu tsunami de lágrimas inunda toda a casa. Após essa crise de choro, o super-herói se sente exausto e retorna para a revista. Então Mike encontra a revista do Cavaleiro Negro e o chama para batalha. Ao se deparar com seu novo adversário, Mummy Girl consegue imobilizá-lo com suas bandagens, mas o Cavaleiro Negro usa sua vocalização para chamar uma revoada de pássaros para atacar a sua oponente. Depois de ser derrotada, a múmia retorna para sua revista e Nick ajuda o seu amigo a retornar para casa. Horas depois, quando acorda, Dirk percebe que os garotos levaram seus gibis e vai atrás da revista de Sparkles, pois pretende usá-la como uma carta na manga para recuperar os seus super-heróis. Naquela noite, após roubar o dinheiro de um garoto que caminhava sozinho pela rua, George acaba se tornando vítima de um vigilante
mascarado, e um vídeo dele dançando viraliza na internet. No dia seguinte, quando vai pra escola, o delinquente se torna motivo de chacota de todos os seus colegas de classe, pois ele ainda não conseguiu parar de dançar. Minutos depois, Ed aparece e está atrasado pra aula. Ao ver o garoto andando pelos corredores, Diego o derruba e rapidamente Mike ajuda o garoto a se levantar. Ao fazer isso, ele também acaba se tornando alvo do valentão, mas Lucy interrompe a briga e ordena que Diego deixe o garoto em paz. Após ser expulso de casa, Dirk caminha sem rumo pelas ruas e acaba arrumando briga com os caras barra pesada. Quando estava prestes a levar uma surra, ele decide pedir ajuda e chama Sparkles para defendê-lo. No entanto, ao invocar os raios para atacar os inimigos, o super-herói provoca um curto-circuito e acaba com toda a energia elétrica da cidade. Quando as luzes se apagam, o vigilante aparece para dar uma lição em Diego e invoca suas entidades dançarinas para atacá-lo. Durante a batalha, quando Diego já está desacordado, Mike e Chorão aparecem para interromper a luta, mas acabam se tornando os novos alvos do Disco Duo. Após ser atingido pelas luzes do globo espelhado, o Homem-Chorão começa a dançar e Mike precisa chamá-lo de volta para dentro do gibi. Em seguida, Mike convoca o Cavaleiro Negro para a batalha, porém o super-herói procura um lugar para se esconder, pois luminosidade é a sua maior fraqueza. Quando seus heróis ficam enfraquecidos, Ed decide golpear Diego por conta própria, com uma cadeira, mas Mike usa o seu próprio corpo como escudo para bloquear o ataque. Nesse momento, Ed percebe que sua identidade foi descoberta graças à estrela que ele coloca nos bilhetes que envia para suas vítimas. Na tentativa de acalmar o garoto, Mike retira sua máscara e Ed se sente confuso, afinal ele também já foi vítima de Diego. Então Mike relembra o garoto de que o papel de um super-herói é proteger as pessoas, e Ed percebe que estava agindo como um vilão. Após chamar Disco Duo de volta, o menino entrega sua revista para Mike, pois acredita que ele fará melhor uso daquele gibi. Enquanto isso, Dirk continua tentando escapar dos valentões e acaba sendo salvo por uma mulher misteriosa. Nas semanas seguintes, cada vez mais heróis se espalham pela cidade de São Francisco, e suas revistas em quadrinho vão parar nas mãos dos mais diversos tipos de pessoas. Enquanto Harry usa os poderes do Homem Colibri para roubar os pertences dos moradores que caminham pelas ruas, uma idosa chama o Senhor Justiça para ajudá-la a cuidar de sua horta. O super-herói está plantando algumas sementes quando um grupo de guaxinins invade o quintal e o Senhor Justiça acaba sendo atacado por eles. Apesar de levar diversos golpes e não revidar nenhum deles, o herói consegue vencer os seus inimigos pelo cansaço e os guaxinins desistem da invasão. Enquanto isso, Tim, um garoto pré-adolescente, invade o esconderijo de uma gangue e invoca o Rei Geleia para atacar o gamer que o derrotou na última partida, pois ele trapaceou durante o jogo. Do outro lado da cidade, um psicólogo conta com a ajuda do Professor C para vasculhar a mente de sua paciente e ajudá-la a fazer as pazes com seu falecido pai, pois a mulher guardava profunda mágoa dele. Após ser salvo por Krista, Dirk é levado para conhecer Scott, que após demonstrar toda a sua força, entrega diversos gibis para o demente. Quando descobre sobre os vários furtos que têm acontecido no centro de São Francisco, Nick conta com a ajuda de Mike para investigar. Enquanto a dupla procura por pistas, um relógio cai na cabeça de Mike e ele logo encontra o responsável pelos roubos. Porém, antes que os dois amigos pudessem agir, a garota mascarada e Greatfinger aparecem e iniciam uma perseguição. Ao vê-los, Harry tenta fugir e Greatfinger usa seu peteleco todo poderoso para atacá-los, mas o Homem Colibri consegue desviar do ataque. Quando percebe o grande estrago que seu super-herói causou na cidade,
cidade, X decide mudar a sua estratégia e chama Lucky para perseguir os vilões. Nesse momento, Mike entra em ação e ordena que Chorão ataque os fugitivos. Porém, a garota rejeita a ajuda, pois está decidida a ficar com o quadrinho do Homem Colibri. Sendo assim, ela passa a considerar a dupla de super-heróis como uma ameaça e ordena que Lucky os ataque. Confuso, Mike tenta entender o que está acontecendo. Para ele, ambos estão no mesmo time, pois o objetivo final é prender o ladrão. Ao ver um trem descarrilhando descendo o asfalto, Mike corre para alertar as pessoas e consegue salvar uma velhinha que estava presa dentro do seu carro. Graças a ele, ninguém se machucou, mas para que não haja nenhum ferido, será necessário parar o veículo. Para ajudá-lo nessa missão, Mike chama Mummy Girl, que usa suas bandagens para criar uma rede de proteção. Com seus poderes, ela impede que o vagão caia no oceano e salva a vida de dezenas de pessoas que estavam presas dentro dele. Após esse ato heróico, Mike fica completamente exausto e cai no oceano junto com o vagão. Quando acorda, o menino percebe que foi salvo e está vivo em casa, mas sua revista do Homem Chorão desapareceu. Na manhã seguinte, durante a aula de história, o professor define as duplas do próximo projeto que os alunos terão que entregar, e Mike fica extremamente feliz quando descobre que irá trabalhar com Lucy. Porém, antes de iniciar o projeto, eles decidem fazer uma pausa para comer, e Mike leva sua colega de classe para conhecer a sua lanchonete favorita. Em seguida, a dupla faz uma parada na loja de quadrinhos e de repente, um cara esquisito entra no estabelecimento. Segundo a vendedora, ele aparece todos os dias à procura de algum quadrinho mágico de super-herói, e nesse dia seu desejo finalmente se torna realidade. Durante a busca, ele encontra o gibi de Sylph e liberta a fada. Em seguida, ambos saem da loja e imediatamente Mike e Lucy vão atrás dele. Não demora muito, até que o demente comece a usar os superpoderes de Sylph para ferir as pessoas, e sob seu comando, a fada destrói um prédio inteiro. Enquanto testa as habilidades de sua nova amiga, o homem ordena que ela ative o Tornado Supremo, e tudo que está ao redor começa a ser arrastado para dentro do furacão. Ao ver Mike sendo levado, Lucy se arrisca para tentar salvá-lo, e ambos são sugados pelo ciclone. Quando percebe que não terá como escapar dessa situação, o garoto decide pedir a ajuda de Mummy Girl, e a heroína consegue salvá-los com suas bandagens. Porém, depois de deixar Lucy em segurança, Mike decide ir atrás da revista de Sylph, pois sabe que essa é a única forma de parar aquele tornado. Depois de pegar o gibi, o jovem ordena que a fada retorne, e imediatamente o ciclone é desfeito. Com a ajuda de Mummy Girl, os dois jovens conseguem retornar ao chão em segurança, e Lucy promete que guardará o segredo de Mike. Após os últimos acontecimentos que trouxeram verdadeiro caos à cidade de São Francisco, a mãe de Mike, que é uma jornalista, começa a desconfiar que entidades sobrenaturais estão por trás desses fenômenos. Porém, quando decide conversar sobre isso com seu chefe, Tara percebe que ele não está interessado em financiar a sua investigação e precisa convencer Jerry de que essa matéria trará grande popularidade para o jornal. Naquela tarde, quando retorna para casa, Mike recebe uma visita de X, que está lá para roubar os seus quadrinhos. No entanto, o garoto se recusa a entregar os gibis, então o vigilante chama o Homem Chorão para atacá-lo. Mesmo contra sua vontade, o super-herói é obrigado a seguir as ordens de sua mestra e parte para cima de Mike. Na tentativa de escapar, o garoto pula pela janela e invoca Mummy Girl para salvá-lo. Em seguida, ambos vão para o terraço e são seguidos pela jovem. Quando percebe que o Homem Chorão não será páreo para derrotá-los, X chama Gravity para participar da batalha e Mike decide fugir. Teoricamente, não é possível invocar dois heróis de uma só vez, mas a garota mascarada prova que essa teoria
teoria está errada. Durante a batalha contra os dois super-heróis, Mummy Girl é derrotada e Mike convoca o Cavaleiro Negro para ajudá-lo. Como não quer ferir o seu velho amigo, o jovem decide fugir, mas a vigilante ordena que o Chorão vá atrás deles e a dupla acaba sendo derrotada. Furioso, o garoto decide chamar Sylph para dar um fim em sua inimiga e provoca um novo tornado. No entanto, a vigilante revida o ataque e usa o peteleco todo poderoso de Great Finger para acabar com o furacão. Ao ver Mike enfraquecido, X envia Lucky para roubar a sua mochila, mas o seu adversário consegue surpreendê-la com uma manobra inesperada. Quando a batalha parecia estar perdida, o menino chama o Homem Chorão para ajudá-lo, pois conseguiu recuperar o gibi durante o tornado. Com a ajuda de seu super-herói favorito, Mike envia os seus adversários para longe e descobre a verdadeira identidade da vigilante mascarada. Enquanto Lucy ainda está inconsciente, o menino pega seus gibis e vai embora, pois ainda não caiu a ficha de que a garota que ele gosta é sua arqui-inimiga. No dia seguinte, após a aula, Lucy chama Mike para conversar e decide abrir o jogo. Ela conta que Scott, o homem que criou aquelas revistas em quadrinho, é o seu tio. Quando criança, a jovem se tornou a primeira leitora dos gibis de Scott, porém quando seu pai descobriu que ela passava a maior parte do seu tempo lendo histórias em quadrinho, decidiu proibi-la de ver o seu tio. O homem queria que Lucy focasse sua atenção nos estudos, pois não iria correr o risco de que ela se tornasse uma fracassada como Scott. Desde então, a jovem nunca mais o viu, porém 2 meses atrás, ela recebeu uma carta de seu tio. Nela, Scott dizia que Lucy era a única pessoa em que ele podia confiar e pediu que a jovem cuidasse dos gibis que ele escreveu, pois aquelas revistas não poderiam cair em mãos erradas. No entanto, quando chegou no antigo apartamento do seu tio, ela percebeu que todos os quadrinhos haviam desaparecido. O único que restou foi o gibi de Great Finger, e desse dia em diante, Lucy deu início à sua missão de reunir todas as revistas outra vez, pois acredita que essa é a única forma de encontrar o seu tio. Quando a jovem termina de contar a sua história, Nick aparece e revela que estava escondido para ouvir a conversa. Após descobrir que Lucy é a vigilante mascarada, ele mostra um vídeo que está circulando na internet, no qual os repórteres informam que São Francisco está sob ataque. A verdade é que Dirk se juntou a um grupo de rebeldes e dividiu seus novos quadrinhos para que juntos eles pudessem dominar a cidade. Naquela noite, a equipe inicia uma batalha brutal contra dezenas de policiais e contam com a ajuda dos super-heróis de suas revistas para derrotá-los. Durante a luta, Tara aparece para fazer algumas filmagens e os moradores da cidade ficam de mãos atadas, pois ninguém é capaz de derrotar a gangue dos gibis. Ao chegar no local, Mike e seus amigos ajudam os feridos a se levantar e fazem o possível para evitar novas vítimas. Aproveitando toda a visibilidade que está tendo, graças aos repórteres que estão por todos os lados, Dirk pega o megafone e decide fazer um discurso. O demente se autodenomina o líder de uma gangue chamada o Conselho de Quadrinhos e convoca todos os nerds para se juntar a ele, pois pretende usar os poderes místicos daqueles gibis para criar uma revolução. Para proteger Mike e evitar que ele seja ferido, Chorão ataca o Homem Ginseng, mas acaba sendo capturado por ele. Ao tentar derrotar o inimigo com seu tsunami de lágrimas, o super-herói percebe que aquela planta fica ainda mais forte na presença de água. Então X ordena que Lucky vá ajudá-lo. Durante o duelo, ambos trabalham juntos para deter os inimigos, mas Chorão acaba sendo eletrocutado ao tentar derrotar Sparkles com suas lágrimas. Enquanto grava a luta, Nick quase é atingido por um veículo, mas por sorte, Tara consegue chegar a tempo para salvá-lo e se surpreende ao ver o melhor amigo de seu filho numa cena de crime. Após ajudar o garoto a se levantar, a mulher tenta levá-lo para um lugar seguro e Mike entra em choque ao ver a sua mãe correndo pelas ruas em meio ao fogo cruzado. Nesse momento, um dos rebeldes invoca o Homem Gafanhoto para atacar Lucky, mas os dois jovens também acabam sendo atingidos. Quando avista Mike
desacordado, Lucy caminha em sua direção e o ajuda a se levantar, mas Dirk envia suas entidades para eliminá-los de uma vez por todas, e a garota chama Gravity para detê-los. Enquanto o super-herói segura os inimigos com sua broca infinita, Sylph prende todos eles dentro de um tornado, e dessa forma a dupla consegue derrotar todos os seus adversários de uma só vez. Ao ver todos os membros de sua gangue desacordados, Dirk fica furioso e tenta um último ataque. Após reunir uma pilha de veículos repletos de combustível, o Demente ordena que Sparkus use seu relâmpago para causar uma grande explosão, capaz de destruir toda a cidade. No entanto, para impedir que essa catástrofe aconteça, Mike usa o poder de sua mente para invocar todos os seus heróis ao mesmo tempo. Juntas, as entidades combinam seus superpoderes para enviar os veículos para o céu, e a explosão acontece bem longe de São Francisco. Ao final da batalha, Mike desmaia e todos os moradores da cidade passam a considerá-lo um grande herói. Quando descobre que Dirk foi derrotado, Scott, o tio de Lucy, se sente feliz, pois o Demente foi apenas um peão usado para garantir que seu plano maligno de dominação se concretize. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Qual personagem vocês escolheriam para ser o seu super-herói pessoal? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!